Vamos começar falando sobre o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe. O STF iniciou o julgamento da denúncia contra o chamado núcleo 4 da suposta trama golpista. Esse núcleo 4 é composto por 7 pessoas acusadas de organizar ações de desinformação e ataques virtuais às eleições e às instituições democráticas. A Procuradoria-Geral da República alega que esse grupo atuou para propagar notícias falsas e enfraquecer a confiança pública nas eleições. O julgamento está sendo conduzido, claro, pela primeira turma do STF, composta pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Caso a maioria dos ministros aceite a denúncia, os acusados tornarão réus e responderão a uma ação penal na corte. Hoje eles são denunciados, acusados. O recebimento da denúncia os transforma em réus. Meu querido Davi Andrade, ouvindo as defesas dos 7 integrantes do chamado Núcleo 4, eles dizem que a denúncia é vaga, imprecisa, cheia de ilações e não consegue fazer sequer um nexo causal. Como é que será que pode se ligar a manifestação que a pessoa fez com uma outra manifestação no dia 8 de janeiro, muito tempo depois? Como é que é esse link neste tribunal que é o Supremo Tribunal Federal? Você acha que vai ser recebido ou não? Sua opinião. Professor Capês, boa tarde a todos da mesa, a nossa grande audiência. Capês, aqui me parece aquela vale a pena ver de novo, né? A novela já está escrita, vai ser reescrita agora, não tem a menor dúvida, né? Os acusados vão se tornar réus, a denúncia vai ser recebida, afora um ponto ou outro ali, principalmente, né, Capês, as divergências que o ministro Fux levantou nos julgamentos anteriores, isso deve permanecer, mas não vai impedir a sequência da denúncia, a denúncia vai ser recebida, infelizmente, porque a gente vê isso, como você disse, elementos muito fracos na denúncia, né, um atropelo ao devido processo legal. A própria existência dessa denúncia no âmbito do Supremo Tribunal Federal já é, por si só, um atropelo à Constituição Federal, que não admite que o Supremo julgue esse pessoal, né, que não tem o chamado foro privilegiado, né, ou prerrogativa de função. A Constituição foi atropelada, o Supremo vai continuar nesse viés, não vai mudar. E, infelizmente, né, Capês, como você disse, em prejuízo do direito, em prejuízo da Constituição, o Supremo vai aceitar as denúncias e esses acusados se tornarão réus. Infelizmente, é o que vai acontecer nos próximos dias, né? Meu querido Guilherme Mendes, prazer em vê-lo aqui, você que perdeu mais uma aposta aí no último Campeonato Paulista, não acreditando no Corinthians. Mas, como você, embora pé frio nas apostas, é muito competente nos seus comentários, o que você acha desse processo, dessa denúncia? O Davi disse que, por exemplo, não devia estar no Supremo Tribunal Federal, porque ninguém tem foro privilegiado. Foro privilegiado é uma exceção. Você concorda com isso e você acha que tem elementos suficientes para a denúncia ser recebida? Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da audiência. Respondendo por partes. Primeiro, deveria estar no Supremo porque os atos que são atribuídos a essas pessoas são correlatos dentro da trama golpista àquilo que ocorreu em 8 de janeiro. Então, todo ato correlato, até por uma questão de economicidade processual, para você aproveitar provas de uma forma mais séria e mais racional. Capês, você como promotor, sabe muito bem do que eu estou falando, é natural que sejam entregues para o juízo originário, que no caso, gostem alguns ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Em segundo caso, segunda questão, há elementos sim para recebimento da denúncia e veja, ser denunciado não é ser condenado. Agora, então, vai se passar a etapa de produção de provas, oitiva de testemunhas, apresentação das peças de defesa. O que é importante destacar é que na peça da PGR, lá diz, todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura constitucional. Então, veja, é importante você que está em casa entender que um golpe de Estado não se dá por uma iniciativa individual, não se dá
decidido do dia para a noite. Você tem uma série de atividades que são atribuídas a grupos. A esse grupo cabia o quê? Fomentar fake news, fomentar mentiras por meio da contratação de influenciadores para criar um certo estágio de dúvida, um certo estágio de descrédito das instituições democráticas. Eles acho que cumpriram bem a sua função, porque quase que o golpe se consumou. Para nossa felicidade, para que a gente pudesse estar aqui hoje em casa, você assistindo e eu falando, isso foi bom que não tivesse acontecido, e agora eles vão responder na medida das suas atitudes. Se não fizeram nada, não tem por que temer. Ser denunciado não é ser condenado. Eles apresentam a sua defesa e certamente vão ser julgados com a imparcialidade habitual do nosso sistema judiciário. O problema é que se não fizeram nada, vão passar pela humilhação de terem sido réus e processados. Minha querida Raquel Galinatti, duas dúvidas. O Guilherme Mendes sustenta aqui que eles deveriam estar sendo julgados no Supremo porque os crimes têm ligação. Tem um juridiquês chama conexão. Só que a conexão é um dispositivo processual, é infraconstitucional. E o foro privilegiado é uma regra constitucional. Como é que um dispositivo infraconstitucional pode ampliar uma exceção que é o foro privilegiado, que é uma exceção ao princípio da igualdade? Primeiro. E a segunda pergunta é a seguinte: você entende que o Guilherme lê um pedaço da denúncia aqui, eles estavam cientes. Não deveria ter alguns parágrafos, eles estavam cientes porque, explicando como eles estavam cientes, afirmar vagamente que estavam cientes não é acusar por suposição? Boa tarde, grande mestre, professor Fernando Capês, meus colegas de bancada e a nossa audiência qualificada. Primeiro, que quando a gente percebe atos sendo julgados e situações sendo colocadas que estão divorciadas com o nosso ordenamento jurídico pátrio, com o nosso arcabouço, não só constitucional como penal, fica difícil a gente entender quais serão os próximos passos. Quando a gente fala dos crimes 359L e 359M, que tratam sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles têm verbos nucleares extremamente abertos, o que dá margem a interpretações abertas, muitas vezes se tornando até arbitrárias. A gente tem uma premissa máxima no Código Penal que não podemos dar deixar de forma genérica os tipos penais, principalmente. Outro ponto, até hoje, no nosso país, o Código Penal respeita o iter criminis. O que significa isso? É o caminho do crime. Tem a fase de cogitação, que é a idealização de um ato criminoso. Eu vou dar um exemplo. Um assassino idealiza matar alguém. Tenha os atos preparatórios. Como eu irei matar? Aí ele resolve comprar uma faca, resolve comprar uma corda e acabou. No Brasil só é punido, os crimes só são punidos a partir do início da execução, que é a terceira fase. Exaurimento, execução. Até o presente momento, nós não temos materialidade delitiva para dar robustez ao conjunto de provas que houve o início de execução. O que se tem é uma minuta, e essa minuta foi baseada numa delação premiada. E a delação premiada também tem outra premissa, que ela deve ser espontânea, voluntária. Ora, como alguém cerceado da sua liberdade dentro de um presídio terá condições de voluntariamente deliberar sobre algo? Principalmente porque faz jus, se ele deliberar sobre algo, faz jus a uma comutação de pena e até benefícios. Então, realmente, professor, eu não tenho condições técnicas, justamente pela fluidez hoje que está a nossa legislação, para poder dar uma opinião técnica baseada no que está acontecendo. Muito bem, doutora Raquel. Agora vamos falar com o nosso deputado aqui, o doutor Tomé Abduch. Tomé, eu vi uma negociação aí, o Supremo diz que não se opõe a que o Congresso Nacional reduza as penas e que a culpa é do Congresso Nacional pela imposição destas penas. Como é que você vê, além do seu comentário geral, essa posição de que o Supremo aceita que o Congresso reduza as penas que ele aplicou? É culpa do Congresso a Débora Rodrigues por ter pichado uma estátua com batom, ter tomado 14 anos? Os deputados e senadores é que são culpados dessa pena errada?
É claro que não é culpa do Congresso. Não há dúvida disso. A culpa está nas decisões que estão sendo tomadas no Supremo Tribunal Federal. Ok que eles têm a sua incumbência, mas eu digo sempre que a democracia acaba quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não balizadas em nossa Constituição. Com qualquer grande jurista do país que você conversar, todos, sem exceção, que não tem um viés de esquerda, dizem que a primeira instância deveria estar julgando essas pessoas. Todos nós sabemos que houve sim um vandalismo, é muito claro tudo isso, existem imagens de tudo isso, mas aquilo, no meu ponto de vista, foi mais um grito de socorro que aconteceu pelo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nós vimos o Brasil ser assaltado e dilapidado por uma quadrilha que tomou conta do Brasil. Todos nós vimos na Operação Lava Jato inúmeros políticos e muitos empresários irem presos, delações premiadas, dinheiro significativo que voltou para os cofres públicos. De repente, por uma decisão monocrática, tudo aquilo acaba e volta para a estaca zero, acabando com as decisões que eram tomadas pela 13ª Vara de Curitiba. E não só pela 13ª Vara de Curitiba, por outras instâncias importantes. Muitas instâncias importantes decidiram que crimes foram cometidos naquele momento. E aí, o que acontece? Volta para a estaca zero. Numa outra medida, no meio da Covid-19, o ex-presidente tem os seus direitos políticos renovados e ele volta a ser candidato. E a grande parte do Brasil que viu tudo aquilo se indignou. E a ida às ruas era mais um pedido de socorro. Nós não vimos um vandalismo naquela turma que ficava na porta de quartéis. Muito pelo contrário, eram pessoas que estavam com bíblias nas mãos, eram pessoas que se ajoelhavam e gritavam pedindo socorro, salvem o Brasil. E salvem o Brasil do quê? Das barbaridades que nós estamos vendo hoje. E aí vem toda essa narrativa da esquerda de golpe de Estado, sendo que a esquerda cometeu ações muito mais violentas e muito mais importantes do que aconteceu no dia 8. No dia 8 até hoje nós não sabemos quem são os organizadores, nós não sabemos quem são os financiadores, nós não vimos armas, a não ser paus, pedras e uma Bíblia na mão. E aí eu pergunto, o que nós temos de base concreta para dizer que houve um golpe de Estado? Qual foi o dia seguinte de tudo isso, Capês? E agora tentam jogar essa responsabilidade para o Congresso. Eu espero que o Congresso, caso isso realmente caminhe, possa tomar as ações para que a gente possa, de uma certa forma, acolher essas pessoas que estão acabando com as suas vidas por conta de um ato de vandalismo e que a pena já foi cumprida. Porque veja só, se uma pessoa está presa lá há 2 anos por um ato de vandalismo, então, ou seja, há uma grande inversão de valores no Brasil. Infelizmente, a direita está sendo muito atacada e não há pesos e medidas similares quando as coisas acontecem em lados opostos. Meu querido Davi Andrade, você é sempre muito sincero naquilo que você diz, né? Nós estamos olhando as imagens ali, tem muita gente que não está praticando ato de vandalismo. Tem marginais, sim, marginais dentro do sim prédio, tanto do Palácio do Planalto, quanto da Câmara dos Deputados, quanto do Supremo Tribunal Federal, depredando ali marginais que merecem responder sim pelos crimes praticados. Agora, você não acha que aplicar uma pena como se fosse um carimbo, sim, 14 anos é para todo mundo, essas punições coletivas não são mais características de regimes autoritários, sejam de direita? Eu lembro quando Augusto Pinochet enchia os estádios chilenos de pessoas e eram condenadas, seja de esquerda. Claro. O fascismo de Mussolini, que eu acho que é de esquerda, depois eu explico por quê, ou o stalinismo do Stalin. Como é que você vê essa questão de penas aplicadas coletivamente e denúncias sem a demonstração efetiva do link, do nexo causal? Perfeito, professor Capês. É isso que a gente diz, né, Capês? O direito está em frangalhos, né? E é difícil juntar as peças novamente, né? Então, quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal não poder julgar esse pessoal que está aí, é simplesmente porque há um dispositivo na Constituição que diz que não pode. O Supremo não tem autorização constitucional para julgar esse pessoal. E o que acontece com isso, né, Capês? Esse pessoal está sendo julgado em única instância, o que fere absolutamente o direito posto, né? Eu tenho direito a recorrer às diferentes instâncias, eu tenho direito à revisão da minha decisão, da decisão que eventualmente me condenou. E nesse caso, esse pessoal não vai ter. É única instância, não tem recurso para mais ninguém. Então, é um acúmulo de erros que vai esfrangalhando a Constituição e o direito, que a gente perde até o contexto, né, Capê? A gente tende a começar a olhar sob o ponto de vista da materialidade, né? Ah, essa pena aqui, o Supremo não pode falar isso, não sei o quê. Mas não é isso. A origem está viciada. A origem está viciada. Então nós temos o dever de voltar à origem e dizer que o Supremo não pode fazer isso.
O Supremo não poderia estar julgando esse pessoal, né? E ainda, aí quando a gente olha a substância do que está sendo julgado, né, Capês? Não tem individualidade, não tem, as penas não estão individualizadas, as condutas não foram individualizadas. Então, se está se criando uma pena Ctrl-C, Ctrl-V. Né? A decisão é carimbada, todo mundo lá que fez determinado é 14 anos. Ó, com uma diferença ou outra, pula para 17 ou pula para 12. Mas as sentenças são praticamente únicas, como se fosse possível um crime de bando, né? Um crime de multidão. Todos tiveram a mesma intenção. O direito não é assim. O direito não é assim. Então, infelizmente, o direito está em frangalhos. Em frangalhos. E a gente tem como dever, como cidadão, voltar à origem e verificar o que está acontecendo na origem. E não tem conexão, não tem nada, porque não tem competência. O primeiro ponto é competência. O Supremo não tem competência para julgar esse pessoal, mas vai continuar julgando, infelizmente. Infelizmente. Ô, Guilherme Mendes, o Supremo, em maio de 2018, faz tanto tempo assim, 2018, no julgamento da ação penal 937, ele restringiu o foro privilegiado só para deputados federais e senadores, e mesmo assim para crimes comuns praticados após a diplomação. Como é que você vê essa questão, o leigo vendo isso? Mas, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar os crimes conexos ou não tem? Primeiro ele disse que não tinha, depois ele voltou a dizer que tem, agora ele não tem de novo e voltou a ter. Esse vai e vem, não fica uma incerteza sobre o que realmente é direito, o que é jurídico? Eu creio que não, tanto é que as defesas não estão arguindo em nenhum momento esse ponto. Se você lê a defesa dos 7 acusados, agora aqui desse núcleo 4, o que é pontuado ali não é a questão da competência do julgador, mas sim as razões, as atitudes, o que se tenta desconstruir, muito habilmente, porque eles estão sendo defendidos por excelentes advogados, renomados, é justamente argumentar que não foi feito aquilo que a eles é atribuído. Não há nenhum tipo de ataque à competência do Supremo Tribunal Federal como órgão para julgar. É claro, em matéria preliminar, se argue, mas isso é normal. Qualquer um que faz defesa ou que responde a um processo, começa ali nas preliminares a apontar uma série de questões processuais que não vão prosperar. É claro que não vão prosperar porque, como eu lhe disse, no meu entender, e esse é o entender da Suprema Corte, há correlação, sim, nos processos por conta dos atos e das provas. Agora, eu acho engraçado se colocar essas pessoas como vítima, e aqui fica uma questão. O Supremo Tribunal Federal, numa proposta renovada pela Procuradoria-Geral da República, ofertou um instituto que se chama transação penal. Para você que está em casa, o que isso significa? Você vai lá, faz um acordo. É como se fosse um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público em que você aceita determinadas condições para se livrar da pena em que você foi condenado. Essa oferta de transação penal foi negada por mais da metade dos condenados de 8 de janeiro. E o que essa transação penal oferecia? Primeira coisa, sai da prisão, vai para casa imediatamente. Fica lá com tornozeleira ou então cumpre a prisão domiciliar. Segundo, 2 anos de afastamento das redes sociais, porque esse pessoal é muito valente, é muito macho na rede social. Quando vai para a rua, vira gatinho. É leão na rede social e é gatinho na rua. Então, fica fora da rede social. E depois faz um curso sobre democracia, Constituição e tudo mais. Só isso. É só isso que a transação penal oferece. Não era só Sabe isso, o que acontece? Não era As só pessoas isso. não aceitaram. Não. Elas preferem ficar presas porque elas querem se Você não vai dar uma parte para ele? Claro, Tomé, por favor. Contanto que elas se colocassem como pessoas que estavam envolvidas e orientadas a cometer um golpe de Estado. Mas elas não estavam lá envolvidas? Eles tinham que se colocar como pessoas envolvidas num golpe de Estado. Quem vai fazer um acordo desse? Mas peraí, elas não estavam lá? Ninguém que não estava lá foi condenado nem julgado. Agora eu vou fazer uma provocação para você, Guilherme, para que a gente fale de pesos e medidas. Você concorda que a lei tem que valer para todos, ou não? Concorda que a lei tem que valer para todos? É claro. É claro, perfeitamente. Todos os atos antidemocráticos que aconteceram no país anteriormente, na época do presidente Temer, eles invadiram a esplanada com 180 ônibus lotados, com o movimento MST, com associações de esquerda e com sindicatos. Depredaram tudo, colocaram fogo. Se eu não me engano, tiveram mais de 20 pessoas feridas, carros de ponta cabeça incendiados, muitas pessoas machucadas, policiais sendo levados para o hospital porque tomaram pedradas, pauladas e foi uma tragédia que aconteceu lá. O que foi que aconteceu com aquelas pessoas? Por que quando a ação é com a esquerda, nada acontece?
Quando acontece uma ação com a direita, eles causam toda essa polêmica gigante. Se você tem bom senso, nós vamos entender que esses pesos e medidas no Brasil não acontecem mais. Olha só, Borba Gato, destruíram tudo. O próprio Guilherme Boulos colocou fogo aqui em São Paulo e atacou pedras na Fiesp. O que aconteceu? Nada. Ele nem foi citado. Sabe por quê? Porque não conseguiram encontrá-lo. Sendo que ele é um deputado federal que tem um gabinete em Brasília. Então, ou seja, onde estão os pesos e medidas no Brasil? Como que a população de bem consegue compreender tudo isso? Explica para mim. Tomé, primeira coisa, que um erro, e eventualmente um erro judiciário, ninguém está dizendo que o sistema judiciário brasileiro é perfeito, pelo contrário, tem uma série de correções a serem feitas. Mas não, elas não estão exatamente nesse caso que você está colocando. O fato de terem havido erros em processos que você quer fazer parecer que são correlatos e não tem nada de correlato. Vandalismo aconteceu em 2014. Quem não lembra daquela imagem daquele vândalo ali quebrando a porta da Prefeitura de São Paulo por conta do aumento dos 40 centavos ou 20 centavos na passagem de ônibus? Isso é da história da humanidade, é da história brasileira. Movimentos de insurgência, revoltas. Agora, um movimento orquestrado, financiado, que ataque de uma única vez. Por quem financiado? Os três poderes da nação. Você está fazendo uma acusação. Quem financiou? Onde está escrito isso? Os financiadores estão sendo investigados. Não, peraí, não tem financiador. Passaram 2 anos, Guilherme, não tem financiador. Como não tem? Se tivesse um financiador, nós já saberemos quem é. Essas pessoas aliás, do Núcleo 4 estão sendo denunciadas por contratarem influencers para divulgar fake news. Eles são financiadores dessa divulgação. Peraí, fake news é uma coisa, golpe de Estado é outra. Vamos separar as coisas para a gente poder falar. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque grande parte da população vai à rua acreditando numa verdade que não existe. Os senhores estão aqui monopolizando o debate, são 4 debatedores. O Guilherme Mendes colocou... Você tem certeza que foi apresentada a transação penal? Você está chutando? Não, foi apresentada. Foi apresentada inclusive mesmo? Renovada. Para você que está na internet, coloque aí no Google, no site do Supremo Tribunal Federal, renovada. Então, deixa eu fazer só uma colocação. Renova com o Procurador-Geral a oferta. O Procurador-Geral fez a oferta de transação penal, tá bom? Olha o que diz a lei. Para a transação penal ser oferecida, o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça. Então, eles não cometeram o crime com violência ou grave ameaça. E a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. A tentativa de golpe, o atentado ao Estado Democrático, a pena mínima é 4 anos. Então, se ofereceu transação penal, não poderia denunciar por esses crimes. Já começou mais um erro aí jurídico apontado. Desse jeito, fica difícil, né, a gente defender que está sendo feito tudo certinho.